Nós continuamos hoje, meus queridos irmãos, em Lucas, capítulo 22. Nós estamos nos aproximando da cruz do Calvário. Nós estamos nos aproximando do grande sofrimento de Cristo por nós, pecadores. E quem dera o seu sofrimento fosse apenas ali, naquele momento da cruz. Nós temos visto já o quanto as traições, as negações a Jesus têm ferido a sua alma e deveriam já ferir a nossa também. Mas hoje nós começamos a ver o quanto Jesus precisou sofrer fisicamente também, tomando todo o cuidado para não deixarmos que esse sofrimento físico seja o sofrimento principal, que a nossa atenção certamente não fique apenas naquilo que é uma dor externa, mas que nós reconheçamos nessa noite mais uma vez a ira do Pai sendo derramada em cima de seu Filho unigênito por causa dos nossos pecados. Lucas capítulo 22, eu lerei dos versículos 63 a 71, e esse é o nosso texto completo para o sermão desta noite. Lucas 22, versículos de 63 a 71. Lembrem-se que essa é a palavra da salvação. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhes respondeu: se vos disser, não o acreditareis. Também se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora está sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos: logo tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois: que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Amém. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus grandioso, gracioso e generoso, que nos foi exposto e revelado mais uma vez nessa manhã por meio da Tua Palavra. Nós estamos diante aqui, ó Deus, da manifestação, da exposição do Teu Filho bendito. Ó Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos a entender aquilo que nós acabamos de cantar. Como é fácil estarmos unidos a Cristo na sua ressurreição, na sua ascensão, na sua entrada nos céus e no seu assentar à destra de Ti. Como é difícil nos unirmos com Cristo nessa semana trágica, nessa sexta-feira terrível, em que Ele não foi apenas crucificado, mas antes disso, esbofeteado, esmurrado, cuspido, zombado, blasfemado, falsamente julgado. É exatamente por isso que o Evangelho foi escrito, é exatamente por isso que nessa noite o Teu Santo Espírito deixa para nós exatamente esse texto.
Nós nos emocionamos, ó Deus, com cenas fortes de filmes, mas às vezes a tua palavra tão direta, nua e crua, ela não mexe com o nosso ventre, ela não mexe com as nossas emoções. Que não seja assim nessa noite, ó Deus. Por favor, nos ajuda pelo teu Santo Espírito a sentirmos o que Jesus Cristo sentiu, experimentarmos o que Ele experimentou, porque isso foi feito por nossa causa, por causa dos nossos pecados. E obrigado, porque o texto nos mostra que apesar de tudo isso, ou por causa de tudo isso, nós temos vitória nele. Algo que para os homens parece derrota, humilhação apenas, desistência, é para nós o começo da nossa vitória na cruz e na consequente ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Que nessa noite, aqueles que entraram aqui sem reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o Rei de suas vidas, como seu Salvador, possam ver nesse texto, pela iluminação do teu Santo Espírito, o que esse homem, o teu Filho amado, foi capaz de fazer por amor a pecadores ingratos como nós. Tende misericórdia de nós, ó Pai amado. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho, aquele que sofreu tudo isso por nós. Amém. Amém. Existe um filme chamado, numa tradução livre, O Homem que Processou Deus. É um filme australiano que tem como personagem principal um ator escocês, um comediante escocês muito conhecido por ser um grande blasfemador de Deus. E nesse filme, esse personagem principal é um advogado aposentado que compra um belo barco e vai viver agora velejando pelo mundo ou pela costa da Austrália. Mas um belo dia, um raio atinge o seu barco e o barco incendeia e ele perde completamente a sua embarcação. Mas ele está tranquilo, ele fez um seguro, ele vai até a seguradora para recuperar o seu dinheiro, e quando eles olham para uma cláusula ali determinada, a seguradora também fica tranquila, dizendo: não podemos lhe oferecer dinheiro algum, pois aqui diz que quando a perda é por um ato de Deus, a seguradora não é responsável. Um ato de Deus, um raio, uma ação da natureza, destruiu aquele barco, e agora? Quem vai prestar contas àquele homem? E ele não pestaneja, ele não demora, ele resolve processar Deus. Mas ele não pode fazer isso. Como é que ele processaria Deus? E a trama do filme então nos mostra que ele processa justamente os representantes de Deus no mundo. Ele processa a igreja. E para resumir a história, nós temos a principal cena do filme se desenrolando perto do seu fim. Quando o julgamento vai finalmente começar, vocês podem ver a comoção, a mídia fora ali do tribunal, pessoas a favor e contra aquele homem, e ele chega no julgamento então e se levanta e diz que retirava o processo. Ele não mais processaria a Deus. E aí alguns perguntam: mas por que isso? Por que essa decisão? E ele chega a uma conclusão ainda mais estarrecedora. Ele diz: como é que eu posso processar alguém que não existe? E aí você pode ver ali aqueles padres e até um rabino judeu que foram o grupo, representantes ali da igreja do Deus monoteísta no mundo, alarmados com aquela
Conclusão: de jeito nenhum. Deus existe, nos processe, nós somos os representantes dele no mundo. E aí o homem desenrola o seu pensamento e mostra que Deus de fato não existe. Mas se por acaso ele existisse e fosse o responsável pela destruição do seu barco, ele só teria feito coisas positivas para ele, e no final da história o amor é que importa. A ideia do filme é demonstrar exatamente essa questão do homem continuamente zombando da ideia de Deus. Como é que pode uma seguradora colocar numa cláusula de contrato que um ato de Deus a escusa de cumprir aquilo que o segurado merece? O filme, em todo o seu enredo, está fazendo de uma outra forma, de uma forma mais humorística, aquilo que esses guardas e esse sinédrio fizeram com Jesus Cristo naquele dia terrível, um pouco antes da sua cruz. Nós estamos vendo aqui a história simplesmente se repetindo. O contexto em que esse texto se encontra é exatamente em seguida a negação de Pedro que nós estudamos aqui na semana passada. Como nós começamos a ver aquele tão próximo de Cristo negando o seu Senhor, mas recebendo naquele mesmo momento, por meio do olhar de Cristo, a sua compaixão, a sua misericórdia, e ele se arrepende e chora amargamente. Mas não é isso que acontece, infelizmente, com guardas e com juízes completamente injustos diante do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. Nós veremos nessa noite, como fica evidente naquele filme, em outros, em literatura, nesse texto, que o homem, na sua ignorância, zomba de Deus e o julga injustamente, mas Cristo, na sua sabedoria, o honra como o filho obediente. O homem, na sua ignorância, zomba de Deus e o julga injustamente, mas Cristo, na sua sabedoria, o honra como filho obediente. É essa a ideia de Lucas aqui, que não entra em tantos detalhes como os outros evangelistas, mas começa nos mostrando aqui que justamente o ofício profético de Cristo, ele é aqui ultrajado. E em seguida, como veremos nos próximos sermões, os seus outros dois ofícios também serão ultrajados. E é justamente nesse contexto, então, que nós vemos em dois pontos, os versículos 63 a 71, nos ensinando essa lição maravilhosa. Versículos 63 a 64. Diante da tortura, o profeta Jesus se cala. Versículos 66 a 71. Diante das acusações falsas, o profeta Jesus fala. Na sua ignorância, o homem zomba de Deus e o julga injustamente, mas Cristo, o profeta dos profetas, o honra como um filho obediente. Vejamos então mais uma vez os versículos 63 a 65. O profeta se cala diante da tortura. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Vocês conseguem imaginar essa cena? Jesus, ele já foi julgado injustamente por Anás, como nós vimos ali no versículo 54, ele é levado à casa do
sumo sacerdote. E durante a madrugada, durante a noite, um primeiro julgamento já acontece, nos mostrando uma ilegalidade tremenda. Isso não poderia ter acontecido de modo algum, mas eles querem julgar o Cristo, eles querem culpar o Cristo, eles querem acabar com a vida dele. Antes então de ser levado agora ao próximo julgamento, alguns guardas aproveitam a situação para torturar o profeta Jesus Cristo. Aqui não há outra descrição senão uma tortura de fato. Esses homens davam-lhe pancadas, eles esmurravam o rosto de Jesus, eles esbofeteavam a face de Cristo. Isaías 50, de uma forma profética, nos mostra que aqueles homens arrancavam os cabelos da barba de Cristo. Como é que você se sentiria se você passasse por uma tortura assim? Como é que você se sentiria se você visse o seu filho passando por uma tortura assim? Talvez nós não cheguemos nem perto de uma tortura física como essa, mas nós muitas vezes passamos por isso em nossa vida diária. Nossos filhos na escola sofrendo o famoso bullying, ou nós mesmos no trabalho ou na própria sociedade. Talvez não sejamos espancados fisicamente, mas somos zombados. Nós vimos hoje de manhã que, se quisermos viver de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina em relação a relacionamentos, nós seremos tratados com zombaria, como aqueles que não sabem aproveitar a vida, ou que são bobos, ou até mesmo ignorantes. Meus queridos irmãos, Lucas escreve essas palavras inspirado pelo Espírito Santo, nos mostrando que, inclusive, nessas situações, nós nos unimos com Cristo, porque Ele já passou por essas questões em nosso lugar. Quando nós passamos por tortura ou por qualquer tipo de zombaria, nós somos bem-aventurados. É motivo de alegria, caso a razão seja de fato o Evangelho, o amor a Cristo, o amor a Deus acima de todas as coisas. Lembremos que a palavra de Deus é completa. Homens estão aqui zombando e fisicamente torturando a Cristo, mas em outro lugar, o apóstolo diz claramente: de Deus não se zomba. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Não é um mero homem, não é apenas um líder judaico, não é apenas um grande rabi que está sofrendo tortura, mas é o próprio Deus. Se naquele filme que eu mencionei, o representante de Deus no mundo era somente a igreja, aqui nós temos o próprio Deus encarnado, sendo esbofeteado por homens. Como é que nós nos sentimos quando essas coisas acontecem conosco? Será que nós nos unimos a Cristo e reagimos como Ele reagiu? Ou nós reagimos de acordo com a nossa carne? O versículo 64 nos mostra uma outra afronta em relação ao Deus Todo-Poderoso. Vendando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? Aqui claramente esses homens escarnecem o ofício profético de Cristo. Nós acabamos de ver na semana passada que Jesus dissera a Pedro exatamente o que aconteceria com ele. E isso acontece algumas horas depois. Jesus disse: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Essa é a profecia mais próxima de nós. Quantas outras
Mas talvez a principal profecia relacionada a esse texto foi aquela que ele mesmo disse acerca de si mesmo. Importa que o Filho do Homem vá a Jerusalém e sofra muito, seja escarnecido, seja espancado, seja cuspido pelas autoridades da época. Se teve alguém que não foi pego de surpresa aqui, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. É óbvio que os olhos vendados de Jesus não o impediriam de saber exatamente quem estava lhe batendo. Aqui o homem demonstra a sua ousadia. Eles não zombam apenas de Deus, eles zombam da fé, eles zombam da religião. O que cientistas hoje fazem, ou tantos que se levantam contra o cristianismo, tratando o cristianismo como uma brincadeira de criança, como algo que de fato é apenas um engano. Esses homens estavam fazendo isso com Cristo porque eles negavam o seu poder, negavam o seu ofício profético, negavam quem ele realmente era. É assim que acontece conosco, meus irmãos. Até familiares nossos vão rir, continuar rindo da nossa cara, porque no domingo nós preferimos ir à igreja do que para qualquer outro lugar. Amigos próximos vão continuar rindo de nós, porque nós somos tão estudados, mas continuamos acreditando no ópio do povo que é a religião. Como é que você reage diante dessas acusações? Você se sente muito ignorante e tenta então comprometer a sua religião com aquilo que é falado a respeito de você. Não é assim que Jesus reage. Ele é esbofeteado e ele fica calado. Zombam do seu ofício profético, da sua fé, da religião cristã verdadeira, e ele fica calado. Ele poderia ter reagido ali de forma a destruir completamente aqueles guardas, mas aqui ele está nos dando modelo e exemplo de como agir quando somos zombados, quando somos torturados, quando riem e gozam de nossa religião. Jesus é onisciente, ele sabia quem estava fazendo aquilo, entretanto ele precisava continuar calado, porque ele, além de ser onisciente, era também obediente. Jesus Cristo sabia que desde a eternidade, desde que aquilo foi determinado, ele precisava passar exatamente por isso, sem se desviar. Ele sabia que aqui os guardas eram apenas instrumentos do seu próprio Pai, moendo, como nos é dito em Isaías 53, a Deus agradou moê-lo. Que ensinamento maravilhoso é esse, quando essas coisas nos acontecem e nós achamos então que Deus Pai não tem nada a ver com isso, ou que Ele está apenas permitindo que coisas ruins aconteçam em nossas vidas. Falso! Deus Pai não apenas permite a zombaria, a tortura, a blasfêmia, Ele determina que essas coisas aconteçam, porque foi assim com o seu Filho. E ao fazer isso conosco, Ele espera que nós sejamos como o seu Filho aqui foi. Obediente. Um profeta que nesse momento precisava ficar calado. No versículo 65, Lucas continua dizendo: e muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. É interessante a forma como Lucas aqui coloca,
porque é justamente a blasfêmia que vai ser utilizada contra Cristo, numa falsa acusação. Ora, Lucas diz que ele estava recebendo uma blasfêmia, mas que logo em seguida seria falsamente acusado de blasfêmia. Obviamente nós sabemos quem aqui é que de fato está blasfemando. Esses homens, como eu disse anteriormente, estão blasfemando porque eles não estão zombando de um mero homem, eles não estão espancando um mero homem, eles estão fazendo isso contra o próprio Deus. E essa é a blasfêmia mais terrível de todas. Como é que você reagiria se você visse o seu filho passando pela mesma situação que Jesus Cristo aqui passou? Lembre-se que esse Cristo é o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. E Ele nos ensina exatamente o que fazer nesses momentos, pois Ele sabia em quem confiar. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 23. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quão distantes nós estamos dessa realidade, meus queridos irmãos? Quando nós somos julgados injustamente, o nosso primeiro grito é: queremos o nosso direito. Quando nós somos ultrajados, nós revidamos com a mesma moeda. Quando nós somos atacados, as pessoas sabem exatamente o poder das minhas garras e do meu revide. Jesus Cristo, o profeta dos profetas, ele reage exatamente como um filho obediente deveria reagir. Diante da tortura, o profeta se cala, mas ele vai falar. O profeta não fica calado o tempo todo, e é isso que nos leva exatamente ao segundo ponto. Diante das falsas acusações, o profeta fala. Ele diz alguma coisa. O profeta, obviamente, é aquele que abre a sua boca para dizer qual é a vontade do Senhor. É por isso que na ignorância do homem, ele zomba e acusa falsamente a Deus. Mas na sabedoria de Cristo, nós temos a honra, a glória de Deus Pai, por causa da obediência de Jesus enquanto Filho. Veja uma conclusão fantástica de Lucas. Ele mostra-nos Jesus, em primeiro lugar, como um profeta calado. Agora nos mostra um profeta falando acerca de si mesmo e mostrando que ele é o Cristo, que ele é o Filho do homem, que ele é o Filho de Deus. Versículos 66 a 71. Leiamos mais uma vez. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembléia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: se tu és o Cristo, dize-nos.
Então Jesus lhes respondeu: se vou disser, não acreditareis. Também se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos: logo, tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois, que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. O profeta vai falar. Ele que agora é levado então ao sinédrio. Ele é levado aqui logo que amanhece, mostrando-nos aquela ilegalidade. Nenhum julgamento poderia ter acontecido durante a noite, durante a madrugada, e isso já havia acontecido. Esses homens não estão preocupados com a legalidade do processo. Eles não estão preocupados com o que Deuteronômio nos ensina acerca de juízes que não aceitam suborno, acerca de juízes que julgam todos os casos com imparcialidade e retamente. Estão aqui os 70 homens, juízes daquela época, que compunham o sinédrio para tratar das questões da nação, para julgar o Filho de Deus, para julgar o próprio Deus. Eles esperam amanhã chegar. Eles não querem que o processo seja negado por causa dessa ilegalidade. Estão prontos agora então para trazer o veredito definitivo. E aqui uma segunda ilegalidade acontece. Era claramente uma lei dos tribunais judaicos, do tribunal do sinédrio, que um homem não levantasse contra ele mesmo qualquer acusação ou evidências que o fariam culpado. E vejam como eles começam no versículo 67 as falsas acusações contra Jesus. Se tu és o Cristo, dize-nos. Eles queriam ouvir da boca de Jesus a afirmação de que ele era o Messias. Que isso para eles então seria o suficiente para chegarem à conclusão de que aquele homem era um blasfemador, um mentiroso, sim, um falso profeta, um falso Messias, alguém que claramente estava deturpando a lei judaica e as profecias da antiga aliança, e levariam então ao poder romano para levá-lo à morte por causa de sua blasfêmia. É interessante notar, meus irmãos, que eles usam o título de Messias como uma falsa acusação, quando para nós o título de Messias é a nossa esperança. Graças a Deus, porque nós hoje já cremos que o Messias veio. Há mais ou menos 2000 anos atrás, a encarnação do Deus Todo-Poderoso, Emanuel, Deus conosco, mostra-nos o Messias chegando de fato. Mas como eu falei para vocês, naquele filme do homem que processou a Deus, havia ali no meio daqueles representantes da igreja monoteísta sendo processada, um rabino, juntamente com outros padres. Um rabino, um líder do judaísmo nos dias de hoje, que ainda resiste à ideia da vinda do Messias. Como é que você reage a essa noção de Jesus ser o Cristo? Será que você de fato entende toda a proporção de nós chamarmos Jesus de Cristo, não sendo isso meramente um título ou um sobrenome, mas a realidade de que ele veio cumprir tudo aquilo que estava escrito a respeito dele, inclusive as profecias de Isaías 53, de Salmo 44, do Salmo 22, ou seja, daquilo que o Pai havia determinado para o seu sofrimento. Por que Jesus responde como ele responde?
Ele poderia ter simplesmente dito: sim, eu sou o Cristo. Mas vejam que coisa maravilhosa, e aqui um ensinamento maravilhoso também. Quando nós formos acusados de ignorância em relação à nossa fé ou à nossa crença, eles tentam levantar uma prova contra Jesus, e Jesus responde: se vou disser, não acreditareis. Também se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Jesus não está se esquivando. Jesus não está com medo de ser julgado falsamente. Jesus não está tentando se livrar da cruz. Isso fica comprovado porque ele já foi espancado, cuspido, zombado. Ele está pronto para chegar até a sua morte e morte de cruz. Jesus responde dessa maneira porque era daquela forma que eles precisavam ouvir aquilo. O profeta está falando, ele estava calado enquanto estava sendo espancado, mas agora ele fala. E imaginem como Jesus está. Os olhos provavelmente fechados, de tão inchados que estão, a face completamente deturpada por causa dos murros que recebeu, a barba cheia de cuspe. Esse homem torturado é capaz de, na sua sabedoria, honrar a Deus Pai daquela maneira. Aqueles homens precisavam ouvir que, para que nós entendamos que Jesus é o Cristo, o homem não precisa de mais evidências. O homem precisa de fé. O homem precisa daquele dom que vem de Deus, derramado pelo seu Santo Espírito, abrindo-lhe o coração, abrindo-lhe os olhos, abrindo-lhe os ouvidos, para que eles de fato entendessem que ele era o Messias. Jesus já tinha demonstrado o tempo todo, é isso que nós temos visto nesse próprio Evangelho. Ele é o Cristo, ele é o Cristo, ele recebe esse testemunho. O próprio Pedro, em sua declaração famosa, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqueles homens sabiam disso, mas eram incapazes de reconhecer. Jesus aproveita o momento para confrontá-los aqui na sua incredulidade, da mesma forma como ele faz hoje. Será que você realmente crê que Jesus é o Cristo? O que isso significa para a sua vida? De que ele é o Messias prometido, que já veio para lhe dar toda a esperança de salvação? Ou isso é meramente um outro título que Jesus recebe e você não tem a menor ideia do que isso significa? Jesus já havia mostrado, inclusive num diálogo interrogatório, que ele era o filho de Davi, e aqueles homens não sabiam fazer sentido no que Jesus havia dito. Jesus está aqui como profeta que agora está falando, demonstrando a incredulidade e a ignorância daqueles homens. Da próxima vez que você for questionado em relação à sua fé, da próxima vez que você for zombado em relação à sua crença e o seu compromisso com Cristo, aprenda com o próprio profeta Jesus que esses momentos são oportunidades de expor o pecado daquela pessoa, para que ela venha cair em si e tenha também, pela graça de Deus, a oportunidade de se converter a Jesus o Cristo. Infelizmente não é isso que acontece. Aqueles 70 juízes que compunham o Sinédrio, eles não entendem o que Jesus quer dizer. Eles não entendem aqui a oportunidade de arrependimento. Eles não entendem aqui a necessidade de crer que ele era o Cristo de fato. Então Jesus lhes mostra uma outra característica.
Jesus não diz que ele é o Cristo, ele vai além. Versículo 69: desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. O profeta fala com a sua face desfigurada, quando muitos de nós estariam ali já desmaiados, acabados, chorando, nos fazendo de vítimas. Porque eu, meu Deus, porque eu, meu Deus. Está ali o profeta Jesus falando em nosso favor, honrando o seu Pai e mostrando que ele era mais do que simplesmente o Cristo. Ele era o próprio Filho do Homem, profetizado em Daniel capítulo 7. Se você entende que Jesus é o Cristo, será que você entende que Jesus é o Filho do Homem? Nós durante muitos anos associamos essa ideia do Filho do Homem como demonstrando a sua humanidade simplesmente. Ele é Filho do Homem, ele veio de uma virgem, ele tinha características orgânicas de Maria, sua mãe, ele cresceu em sabedoria e estatura diante dos homens. Sim, é verdade, a humanidade de Cristo é uma realidade sem dúvida alguma. Mas, meus queridos irmãos, o título Filho do Homem não fala a respeito de sua humanidade. O título Filho do Homem fala em primeiro lugar a respeito da sua divindade. Por favor, abram sua Bíblia lá em Daniel capítulo 7. Vejam como nós podemos estar aqui distantes da própria revelação da Escritura sobre a pessoa do Filho. Daniel capítulo 7, versículo 13. Não é à toa que esse é o título preferido de Jesus Cristo. Na boca do profeta Jesus, era esse nome que ele mais utilizou em sua passagem aqui pelo nosso meio. Daniel 7,13 diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ele está dizendo isso diante daqueles 70 juízes que conheciam muito bem a profecia de Daniel. E eles logo fazem a lógica, a conclusão do raciocínio que não poderia ser outra. Jesus, o Filho do Homem, nos mostra qual é a nossa esperança ainda nesse mundo. Enquanto sofremos, enquanto somos zombados, enquanto somos esbofeteados, enquanto somos torturados, enquanto o nosso Deus é blasfemado à torta e à direita por aqueles que recusam reconhecer Jesus como Cristo e como Filho do Homem. Ele nos mostra a esperança escatológica. Sim, a esperança de nós olharmos para um futuro de vitória. No versículo 69, ele está ali completamente desfigurado, mostrando que desde agora, desde aquele momento, ele estaria sentado à direita do Todo-Poderoso Deus. Ele não havia passado pela cruz, ele não havia ressuscitado, ele não havia subido aos céus e entrado gloriosamente ali, mas ele sabia que isso ia acontecer. Como é que vai a sua escatologia? É uma escatologia que olha para frente, vendo a esperança e vitória, ou é uma escatologia que faz você sentir medo? O livro de Apocalipse é lido por você como uma história de monstros, ou é lido como uma história do Rei dos Reis, que sai em seu cavalo, vencendo e para vencer? Essa é a escatologia das Escrituras Sagradas, que faz o próprio Jesus aqui aguentar as pontas de uma tortura e de um julgamento completamente ilegal e falso. Ao dizer àqueles juízes
que ele era o Filho do homem. Era o que eles esperavam ouvir. Obrigado, porque você nos deu a evidência agora que nós precisávamos para lhe acusar de blasfêmia. Mas eles são tão covardes, mas tão covardes, que eles ainda no versículo 70 fazem uma pergunta. Eles são incapazes de fazer uma afirmação. Eles associam o Filho do homem com o Filho de Deus. Na ignorância, os homens zombam e acusam falsamente a Deus, mas na sua sabedoria, Cristo, ele honra a Deus, porque ele é Filho de Deus, obediente à morte e morte de cruz. Ele é Filho de Deus. Ele aqui não pestaneja e diz: vós dizeis que eu sou. Talvez você olhe e interprete essa pergunta, essa resposta de Cristo como algo ainda evasivo. Mas não é isso que Jesus está aqui dizendo. O Espírito Santo nos mostra que Jesus, em outras palavras, está dizendo algo parecido com: sim, eu sou o Filho de Deus, mas não como vocês pensam que eu sou. O título Filho de Deus está na boca de vocês, mas não como teologicamente vocês deveriam entender. E essa é uma pergunta para nós nessa noite também. Como é que você sabe que Jesus é o Filho de Deus? O que isso significa para você? E se na sua mente você não consegue voltar até a eternidade, de que Jesus sempre foi, Ele eternamente é o Filho de Deus. Deus sempre foi Pai, porque Ele sempre teve um Filho. Cristo, a segunda pessoa da Trindade, sempre foi Filho, porque Ele sempre teve um Pai. E nesse amor maravilhoso, nós temos o Espírito Santo fluindo e complementando então essa Trindade perfeita, maravilhosa, gloriosa, que lá na eternidade determinou que o Filho eterno de Deus viria e tomaria um corpo, e seria zombado, e espancado, e cuspido, e blasfemado, e julgado falsamente por minha causa e por sua causa. Vocês conseguem ver que nós não estamos aqui por acaso? Vocês conseguem perceber o que significa Jesus ser o Filho de Deus? Fazendo sentido a todas as coisas, a eternidade entrando na história, no tempo e no espaço, nos dando toda a esperança que nós precisamos ter para a nossa salvação e para a nossa vitória final. Jesus não nega, Ele não é evasivo, Ele diz: eu de fato sou o Filho de Deus. Mas o que vocês chamam de Filho de Deus não é o que eu chamo de Filho de Deus, ou o que eu represento enquanto Filho de Deus. Lembre-se de que se Jesus Cristo é Filho de Deus, e eu estou unido a Ele na sua morte, na sua ressurreição, no seu sofrimento e na sua glória, eu também sou Filho de Deus. Que ideia maravilhosa é essa? Se o nosso irmão mais velho passou por isso que ele passou, quem somos nós para recusar a vontade do Pai, que muitas vezes se manifesta em nossas vidas por meio do sofrimento? Mas se nós sofremos com Ele, certamente reinaremos com Ele. Esse é o Filho de Deus, obediente, o profeta que se cala no momento em que ele não precisava falar, mas o profeta que fala no momento em que ele precisava falar, e em poucas palavras ele confronta aqueles homens com a
na sua ignorância, e nos confronta hoje mais uma vez, nos perguntando se nós sairemos daqui essa noite como aqueles homens saíram daquele tribunal, ou se nós sairemos de uma forma diferente. Versículo 71. Clamaram, pois: que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. O profeta falou, ele abriu a sua boca, ele declarou ali diretamente que ele era o Messias, que ele era o Filho do Homem, que ele era o Filho de Deus. Aqueles 70 anciãos deveriam ter se prostrado em terra e o adorado, mas eles utilizam essas coisas que são esperança para nós como falsa acusação contra o Filho de Deus. Não se assustem com a situação do nosso país, não se assustem com a situação do nosso mundo. Isso aqui, meus queridos irmãos, é a depravação total se manifestando de forma claríssima. Quando Deus retira a sua ação que restringe o pecado do homem, o homem é capaz de zombar de Deus e de julgá-lo falsamente. Nós entendemos quando ímpios se levantam e chegam a conclusões absurdas em relação a Deus. Mas deixe-me dar esse exemplo para vocês, de um pastor de jovens nos Estados Unidos, falando a respeito da soberania de Deus. Talvez você tenha problema aqui nessa noite, sendo um cristão, com a soberania de Deus, a predestinação, a ira de Deus, um Deus que está pronto para enviar pessoas para o inferno. Diante dessas ideias, o pastor de jovens diz: se essas coisas são a verdade, então Deus poderia me mandar para o inferno. Eu não me interesso por um Deus que não seja completamente bom, inteiramente amoroso e perfeitamente compassivo. Por favor, não me entenda mal. Eu sei que não posso decidir quem Deus é, mas uma coisa eu posso decidir: eu não vou adorar qualquer Deus que não seja pelo menos tão misericordioso quanto eu sou. Eu vou repetir, da boca de um pastor de jovens: uma coisa eu posso decidir: eu não vou adorar qualquer Deus que não seja pelo menos tão misericordioso quanto eu sou. Esse é o problema de quando nós julgamos a Deus, de quando nós julgamos as suas obras, de quando nós julgamos o seu evangelho. Queridos irmãos, há momentos em nossas vidas que, se nós fôssemos honestos e pudéssemos reescrever o evangelho, nós assim o faríamos. Um Messias que é esbofeteado e cuspido? Jamais. Um Messias que vai para a cruz? De jeito nenhum. Porque nós não queremos isso. Porque nós entendemos que a nossa união com o Messias, com o Filho do Homem, com o Filho de Deus, implica nessas coisas. Eu quero uma outra biografia. Eu quero uma outra história. Eu quero mostrar para Deus que existe uma alternativa. Deus sempre nos julga, e nós nunca deveríamos julgar a Deus. Eu gostaria de terminar, meus queridos irmãos, voltando a 1 Pedro, capítulo 2. O homem, na sua ignorância, zomba e falsamente acusa a Deus, mas Cristo, na sua sabedoria, o honra como um filho obediente, profeta que permaneceu calado na tortura, mas profeta que falou no momento que precisava falar. Se esse pastor de jovens está certo, meus irmãos, e nós negamos a soberania de Deus, então nós negamos também
a parte final daquele texto de 1 Pedro capítulo 2. Eu vou ler novamente a partir do versículo 21, mas agora eu vou chegar até o versículo 25. Prestem atenção, principalmente nos dois versículos finais. 1 Pedro 2, a partir do versículo 21. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Esse mesmo Jesus que hoje está sentado à destra de Deus Pai, reinando glorioso, ele veio para morrer na cruz do Calvário, para nos livrar da nossa incredulidade e da nossa autojustiça. Não saia daqui nessa noite sem reconhecê-lo como Cristo, como o Filho do homem, como o Filho de Deus. Que Deus nos ajude em nossa luta contra o pecado. Vamos orar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade, obrigado porque o Senhor nos revela que desde a eternidade o Senhor assim é, o Senhor assim se tinha comunhão, o Senhor assim determinava todas as coisas, a principal delas, a vinda do Filho, para em nosso lugar receber a ira do Pai, sendo sustentado pelo Espírito Santo em todos os momentos, principalmente naquele momento tão terrível. Ó Deus, nos ajuda a ter o Teu Filho como nosso modelo, sim, diariamente, na zombaria, no espancamento, na tortura, nas falsas acusações. Nos ajuda a ficar calados quando precisarmos, mas nos ajuda a falar quando assim se fizer necessário. Como é glorioso ver o nosso Senhor indo à nossa frente, nos guiando, sendo modelo para nós e principalmente sofrendo e sendo obediente até a cruz para nos dar a vitória. Ó Deus, que esse Evangelho faça diferença sempre em nossas vidas. É no nome dele, o nosso Senhor amado, que sofreu em nosso lugar, que nós oramos. Amém. Amém.